aplicar esse tipo de coisa para resolver o problema na educação no Brasil e colocar uma pessoa que é absolutamente despreparada para cuidar desse tipo de coisa e tantas outras dentro do MEC. A gente não tem muito o que falar. É muito séria essa questão. A gente às vezes fala brincando e tal, mas ela é muito séria porque ela tem uma ideologia muito forte por trás, né? Que não precisa ser muito gênio para entender. A gente falou do Escola Sem Partido agora há pouco e não precisa ser muito inteligente para imaginar que muitos pais podem retirar seus filhos, se for aprovado de fato, podem retirar seus filhos da escola para ensinar o que interessa a eles que os filhos aprendam. É uma questão ideológica muito grande. Você tirar a responsabilidade do Estado de ensinar a maior parte das crianças do Brasil e você colocar para os pais essa responsabilidade, você permite que igrejas, por exemplo, como uma parcela do governo aprova, inclusive, que igrejas determinem o que essas crianças vão estudar, que igrejas coloquem a ideologia delas na educação. Isso é muito grave, até porque quem vai determinar se esse pai está apto ou não, essa mãe está apta ou não a educar seu filho. Então é uma questão que demanda bastante atenção. Por enquanto não se fala em isso afetar, obviamente, as escolas particulares, mas as escolas públicas são muito representativas num país como o Brasil. Próxima pauta, para a gente já ir pro nosso assunto principal antes da nossa entrevista, o Ceará, que estava com a Força Nacional ali por conta de muitos conflitos internos, soube pela imprensa que o governo retirou a Força de Segurança Nacional do Ceará, é isso mesmo? Marido traído, né? Foi o último a saber. Por que isso aconteceu, você acha, Marcelo? Cara, porque o governo do Ceará é um governo do PT, né? Com a desculpa de, a gente precisa preparar a Força de Segurança para ir para outros estados, a gente não pode mais ficar aqui no Ceará. E agora já tá tudo calmo, não tem mais crise aqui, estamos indo embora. Se vira aí, negão. Você acha que é isso, Cruz? Ou o Marcelo tá com a teoria da conspiração? Não, é exatamente isso. Dessa vez eu não acredito em outra coisa. É absolutamente isso. É tipo, você é PT, você é petista, se vira aí, negão, sabe? Que se dane. Mais uma vez, colocando a questão política muito acima da questão popular, da questão da atenção ao povo, sabe? Então, assim, essa questão ideológica que eles tanto falam, né, que querem tirar o viés ideológico dali e acolá, eles é que estão levando isso a um nível extremo e só prejudicam o povo. É impressionante isso. Tudo que é decisão com viés político para prejudicar o povo, eles tomam sem pestanejar, né? Que assim, prejudicar outros setores da sociedade, aí que eles já estão mais pioninhos. E aí alguém se manifestou do governo sobre o assunto? Moro, Mourão, o Heleno, Bolsonaro mandou algum tweet ali do hospital? Alguém falou sobre o caso? Nada, ninguém. Não precisa mais comentar, né? O meu pensamento é o mesmo, tudo indica. Claro que isso não pode ser falado oficialmente por ninguém do governo, porque, enfim, isso seria um grande problema para eles, mas é política a questão. Os caras simplesmente tiraram dali sem avisar ninguém e o governo do Ceará é do PT. O ministro do Turismo, essa é a nossa última discussão aqui antes de falar da mais importante e antes de ir para a nossa entrevista. Lembra do Marcelo? A gente falou também dele no podcast 7, hein? Marcelo Álvaro Antônio Esse cara não tem sobrenome? Eu acho que é só nome mesmo. Marcelo Álvaro Antônio. Não pode? Pode, lógico que pode. Então tá bom. Foi só uma dúvida. Deixa ele chamar. Você ficou chateado com ele porque você queria que eu chamasse ele pelo sobrenome pra não falar que o nome dele é Marcelo também, não, né? É que Marcelo Álvaro Antônio. É estranho não ter um sobrenome, né? A ministra da Agricultura também. Quem? A Tereza Cristina? Também não tem, né? Bom, o Marcelo Álvaro Antônio, lembra dele? Ele tá sendo acusado de contratar as candidatas laranja pra compor a cota feminina lá pra fazer uso do fundo partidário. Tem um outro escândalo que tá envolvendo o nome dele. Tem uma professora que é aposentada chamada Cleusenir Barbosa. Ela concorreu pelo PSL a uma vaga de deputada estadual anos atrás. A professora aposentada, que é a Cleusenir
Cleusenir Barbosa, ela concorreu a uma vaga de deputada estadual pelo PSL em Minas Gerais. Ela pediu asilo político, olha só que importante, hein? Ela pediu asilo político para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, porque ela afirma que ela foi ameaçada ou está sendo ameaçada por 2 assessores do ministro Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro. Ela fala que não queria ir para Portugal nesse momento, mas que ela foi para poupar a vida dela e da família dela, porque ela diz que em dezembro ela afirmou para o Ministério Público que foi coagida por 2 assessores do atual ministro a devolver 50 mil dos 60 mil que ela recebeu de verba pública para a campanha. É o segundo caso de exílio, né? O primeiro foi o autoexílio do Jean Willis, que diz e tem as provas ali de mensagens, enfim, de ser ameaçado de morte, inclusive, apoiadores do Jair Bolsonaro. Nenhuma palavra oficial do governo sobre isso. Aliás, muita tiração de sarro, inclusive. Ironia. Muita ironia. Inclusive, na Câmara dos Deputados, eu nem queria trazer essa discussão aqui porque ela foi tão baixa. Se eu não me engano, o Alexandre Frota, aquele tosco do PSL também, do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, aliás, deve ser critério para entrar no PSL ser tosco, ser troglodita. Ele provocou a discussão dizendo que o Jean Willis era um covarde. Enfim, foi uma baixaria, como é padrão, infelizmente. Mas, enfim, o primeiro exílio aconteceu com o Jean Willis, que se autoexilou para garantir, para assegurar a própria vida. E agora nós temos a notícia da Cleusenir. E nós não temos um depoimento formal do governo também. O Bolsonaro diz, como ele diz sempre, que é o ministro que tem que responder sobre isso. O ministro diz que a ex-candidata a deputada estadual é louca, né? Basicamente é isso que ele diz. Ele fala até de um laudo que levou à aposentadoria dela, que atesta que ela tinha algum nível de insanidade, alguma coisa desse tipo. Um laudo psiquiátrico que ela teria usado para se aposentar. Então ele desqualifica a Cleusenir, diz que ele é inocente completamente, que nenhum assessor, imagina, jamais coagiu nenhuma pessoa. Enfim, esse cara, assim como alguns outros do governo Bolsonaro, tá sujo e vão ter investigações sobre ele. Paulo Guedes, o superministro posto Ipiranga, afirma que o governo estuda sistema alternativo de carteira de trabalho para o futuro. Marcelo, por que esse é o nosso principal assunto de hoje? Cara, porque, mais uma vez, é sobre geração de trabalho, né? Sabe-se que a reforma trabalhista feita pelo governo Temer já acabou com uma série de direitos trabalhistas, não gerou trabalho como se prometia, né? Não houve aí um avanço na criação de trabalhos formais, né? Porque a contrapartida era essa, vamos mexer nas leis trabalhistas, contrapartida vamos gerar muitos empregos. Isso não aconteceu, só se mexeu em direitos, e agora nova estocada aí nos direitos trabalhistas, né? O Paulo Guedes chegou a falar até em carta del lavoro, né? Que todo liberal usa quando quer falar da CLT, né? Dizer como se direito trabalhista fosse coisa de fascista, né? Eles adoram isso. O Paulo Guedes sugeriu, ainda não é concreto, mas ele ventilou a possibilidade de criar uma nova carteira de trabalho que seria a carteira verde e amarela. Eles não querem isso era já a proposta do Bolsonaro na campanha, sim, né? Já falava disso. Mas o que é essa carteira verde e amarela? A carteira azul, talvez você tenha, ela não vai acabar. Mas essa carteira azul vai mostrar que se você chega no seu empregador com essa carteira azul, significa que você não quer trabalhar. Você exige todos os direitos trabalhistas. Todos os seus direitos. Quem tem a carteira azul exige todos os direitos trabalhistas. Quem tem a carteira verde e amarela, quem tiver essa carteira verde e amarela, está disposto a negociar os seus direitos por aquele emprego. O Paulo Guedes, cara, esse cara, eu queria entrar na cabeça dele para ver se ele realmente acredita nas coisas que ele fala. Porque não é possível que uma pessoa em sã consciência acredite. Ele diz que a empregabilidade com essa carteira verde e amarela vai ser enorme, que o índice de emprego do jovem vai ser de quase 100%,
isso e que eu queria achar aqui a frase, porque é uma frase muito interessante. Ele diz que o jovem vai ter o poder de escolha sobre os direitos que ele mesmo quer ter. Então o jovem vai chegar com essa carteira verde e amarela no empregador e vai falar: oi, eu quero plano de saúde, cesta básica, vale transporte. Ou não, né? Falando, olha, eu não quero férias, mas eu quero isso, né? É a falácia da negociação, né, cara? Como se o trabalhador tivesse poder de negociar com o contratante, né? Falar, olha, cara, tudo bem, eu aceito trabalhar 10 horas por dia, mas eu quero ganhar isso e quero ter aquilo, né? Como se existisse esse cara que tá desempregado, o cara que tá numa fila de desempregados, tivesse esse poder de negociação, né? Essa falácia da negociação cara, é ridícula, né? A gente vai chegar no mesmo nível que acontece em alguns países por aí, os Estados Unidos, por exemplo, onde em alguns setores industriais, principalmente, os trabalhadores usam fraldas, porque eles não podem ir ao banheiro durante o expediente. Só isso, gente. Esse é o nível que nós estamos falando aí, de chegar com essa tal de carteira verde e amarela, flexibilização dos direitos, é isso aí, sabe? É nesse nível que a gente está falando. Assim, pra mim, né, eu que entendo em relação ao que era a vida dentro de uma fábrica antes dos anos 60, antes dos anos 70 e depois dos anos 70, é muito claro isso. Isso eu tô falando da experiência que o meu pai me contou, né? Então, quer dizer assim, havia uma relação entre patrão e empregado nesse período que era praticamente de escravo. E depois começou a luta trabalhista, que começou o movimento sindical, começou a busca por direitos, a luta por direitos, aí chegou a dignidade dentro das linhas de trabalho, dentro das indústrias, dentro da maioria dos empregos. Então, assim, nós estamos voltando, como é praxe, né? A gente tá falando de a volta. Voltar é o verbo desse governo, voltar. Então nós estamos voltando para a década de 60, para a década de 50. É isso que vai acontecer. É simples assim. Cruz e o Marcelo falaram duas coisas super importantes. O Cruz falou da questão dos sindicatos e o Marcelo falou da negociação. O que acontece? Lá atrás, com a reforma trabalhista, os sindicatos perderam muita força, né? Eles deixaram de receber o subsídio obrigatório de quem tinha carteira assinada, enfim, e acabaram perdendo muita grana e muita força de combate com o patronal. Com os sindicatos fortes, ou teoricamente fortes, já era muito difícil a negociação com o patronal. Já era muito difícil. Quem é CLT sabe que a época de reajuste anual para ir para dissídio sempre foi praticamente certo o dissídio, que é a briga na justiça pelo reajuste. Agora imagina você individualmente, sem um coletivo, que força vai ter um jovem que está precisando entrar no mercado de trabalho com uma carteira verde e amarela, negociando com o patrão e querendo algum direito. Ele vai ter que aceitar o que estiver colocado ali. E se estiver colocado ali o nada, simplesmente aquele salário, ele vai ter que aceitar. Então, é isso. Paulo Guedes fala muito emprego e menos direitos, como o Bolsonaro já falava também, né? Ou todos os direitos e menos empregos. Cara, é muito diferente uma coisa da outra. O que a gente está falando é de um mercado de trabalho, é de uma discussão sobre a entrada no mercado de trabalho e a permanência nele, que o trabalhador tem que abrir a perna e ceder aos desejos do empresariado. Aqui em São Paulo, a gente fala de São Paulo aqui no Posicast, tem acontecido isso. O João Dória, governador do estado de São Paulo, reduziu a alíquota de imposto de 25% para 12% de algumas empresas e já estão falando de colocar outros impostos para a população pagar para cobrir uma despesa na outra. O que você acha que vai acontecer em âmbito federal com a carteira verde e amarela? É basicamente isso. Você facilita a entrada no emprego? Claro, fica barato para o empregador. Não, agora, verdade, e o trabalhador? Nos Estados Unidos, uns anos atrás, teve aí um movimento de facilitar a vida das empresas, de cortar impostos, e o que as empresas fizeram foi botar o dinheiro no bolso e dividir com os acionistas o lucro, né? Não se gerou emprego nenhum com isso. Não, mas né? isso não existe a menor dúvida, né?
Não existe a menor dúvida. O que as empresas querem é lucro. É um sistema capitalista cruel. Como o Cruz falou aqui no começo brincando, que ele estava no podcast passado, na gravação do podcast, exercendo o seu lado capitalista, mas isso é real nas empresas. Isso é fato. As empresas são altamente capitalistas. É o exercício do lucro a todo custo. E a geração de emprego, quem disse que essa geração de emprego vai aumentar? Ou que as empresas vão enfiar esse dinheiro no bolso? Eu não tenho a menor dúvida. Nenhuma dúvida. Até porque um dos assuntos que a gente trouxe no podcast 7 era a questão da automação, né? Cada dia mais a tecnologia vai invadir as empresas e vai trazer automação. Ou seja, a mão de obra de trabalhadores técnicos vai ser reduzida ao longo do tempo. E se você não forma profissionais pensadores, criativos, pesquisadores, você vai ter gente desempregada. Esse é o fato. Ou seja, você está fazendo uma carteira de trabalho para permitir que pessoas se empreguem a qualquer custo. E eu não vejo absolutamente nada de positivo nisso. Bom, meus caros oposicasters, minhas caras oposicasters, depois desse desabafo, encerramos o Oposicast número 8. Marcelo Látaro, Fernando Cruz, foi um prazer. Voltamos a nos falar em breve. Prazer é tudo nosso.